Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, de acordo com o momento que você nos der a honra de assistir esse vídeo. Pessoal, estamos aqui para trazer 3 momentos que mostram, primeiro, o desespero do pessoal da CPMI que apoia o Bolsonaro, que apoia os terroristas do 8 do 1. E depois nós vamos trazer aqui o depoimento também de um cara que foi preso durante o 8 do 1, e ele vai explicar como é que ele se tornou radical. Ele vai dizer para vocês por que ele entrou nessa luta contra a democracia. Vamos fazer o seguinte, antes de trazermos esses vídeos, primeiro com o senador do PSDB passando vergonha, depois com o Magno Malta totalmente desnorteado, atacando a senadora Soraya Tronic do nada, e depois esse cidadão que foi preso e vai explicar direitinho para vocês o porquê ele entrou neste grupo de terroristas. Vamos fazer o seguinte, por gentileza, se você não for inscrito, se inscreva, se for inscrito, se torne membro do canal, mete o dedo no like, deixa seu comentário a respeito dessas aberrações e passe muito adiante. Vamos começar com o senador do PSDB passando vergonha. É por isso que o PSDB já quase não existe mais. Senador Isalci mente de forma vergonhosa. A gente vai mostrar para vocês e vai comentar. Eu peço que reste um tempo integral ao senador Isalci Lucas para que ele faça a sua palavra. Presidente, eu confesso que cada reunião da CPMI eu chego à conclusão que é um instrumento indispensável hoje, que eu sei da importância de uma CPI. E, de fato, da forma que a relatora tem conduzido o seu trabalho, é um direcionamento. Ela, por exemplo, apresenta vários vídeos aí. Por que não apresenta todos? Porque eu vi também vários vídeos, as pessoas gritando, não quebra, não quebra, e estava lá o cara com a bandeira do PT, os infiltrados dentro. Eu vi isso, tem vários vídeos. Por que a relatora ela não pode tomar posição? Ela não pode vir com o relatório pronto ou a posição pronta. Ela é relatora para relatar. Olha só, presidente, e eu ia perguntar aqui para o Fábio, porque eu não sei se ele vai responder alguma coisa, mas olha só, no dia da posse do presidente Lula, foram 300 mil pessoas anunciadas aqui, não teve nenhum incidente, zero de incidente, 300 mil pessoas. No dia 8 foram 5 mil pessoas, não é que é insignificante em relação aos demais. Então, eu vejo aqui, e pergunto ao ex-comandante, no dia 8 de manhã, houve uma confirmação de que os manifestantes pretendiam descer a esplanada. Por que razão a PM não empreendeu esforços ou tentou? Ao de abrir a esplanada da Universidade dia 8 foi do coronel Paulo José, conforme depoimento do coronel Cassimiro? Essa é uma pergunta que eu tenho dúvida ainda. Ou havia alguém mais importante de trás dessa decisão? Porque pelos depoimentos que vi nessa CPI da Câmara e outras informações, quem deu realmente o comando para abrir a esplanada foi o coronel Paulo José. Eu lamento muito que a gente não vê a relatora que deveria relatar todos os fatos aqui de todos, as imagens, mostra a imagem só aquilo que interessa para a base de governo. Eu vou fornecer ela as imagens para ela também apresentar depois com relação ao que aconteceu aqui, de fato, dia 8. Obrigado. Bem, pessoal, vamos analisar ponto a ponto. Primeiro ele fala de imagens de alguém com a bandeira do PT. Um senador nesta idade mentir de forma tão vergonhosa. Por isso que o PSDB está acabando. Paulo, como é que você prova que esse cara está mentindo? Porque se ele tivesse essas imagens, eles já estariam fazendo o maior escarcéu. Eles mesmos estariam apresentando essas imagens. Eles não precisariam da relatora para apresentar. Senador Isalci, nessa idade, mentir dessa maneira é muito feio. Outra coisa que ele relata, na posse do Lula, 300 mil pessoas, pessoas do bem, pessoas que estavam querendo comemorar e levar o Brasil para frente. No dia 8 do 1, 5 mil criminosos querendo dar golpe
querendo impedir a força do voto. Esse é o diferencial. É por isso que quando teve 300 mil de brasileiros decentes, não houve nada. Já durante o 8/1, 5 mil arruaceiros, criminosos, que não querem respeitar a nossa Constituição. Depois a gente percebe claramente ataques vergonhosos contra a relatora, muito provavelmente porque é mulher. Ele não teria coragem de fazer esses ataques se ela fosse homem, porque um homem responderia à altura a ele, como a gente está respondendo aqui. Depois ele mesmo confessa que foi a PM do Distrito Federal que liberou os criminosos para a Praça dos Três Poderes. Agora vamos ao vídeo do Magno Malta, totalmente desesperado, totalmente desestruturado, atacando a senadora Soraya sem qualquer motivo. E a gente comenta. Analisem e leiam os depoimentos. Eu não vou ter tempo para isso aqui. Mas quero lembrar, o senador Magno Malta gosta muito desses contos da nossa infância. A mãe da gente, quando a gente quer ir para um lugar e ela não deixa, e a gente fala, todo mundo está indo, a mãe responde, você não é todo mundo. Não seja Maria, vai com as outras. E é o que aconteceu com muita gente. Por isso que é bom a gente raciocinar, colocar a razão em primeiro lugar e aprender que quando a turba, quando uns já quebram a primeira vidraça, você não ir no efeito manada. Quem assumiria é quem não entregou a faixa, quem nunca saiu, quem não entregou a chave. Senadora, para concluir, por favor. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, eu fui citado pela senadora Soraya. Eu quero dizer a ela que minha mãe não se chama Maria e também não tenho nada contra nenhuma Maria. Tem uma tia que chama Maria, tem outras tias. Se gosta de conto de infância e não seja Maria, vai com as outras. A minha mãe se chama Dadá. E eu sou uma réplica de Dadá. E, na verdade, não sou Maria vai com as outras e nem aqueles que tomam a posição dos que foram presos são Marias que vão com as outras. Então, eu entendi exatamente o recado e estou devolvendo porque entendi. A minha mãe se chamava Dadá e eu não sou Maria vai com as outras. Obrigado. Não, já acabou. Vamos agora passar ao próximo orador inscrito. O deputado Paulo Magalhães não está presente. O seguinte seria a deputada delegada Adriana Acosta, que também não está presente. Eu passo a palavra, então, ao próximo orador inscrito, que é o deputado Felipe Barros. Vergonhoso! Faz um ataque rasteiro à senadora. A senadora em nenhum momento fez crítica a ele ou à mãe dele. Simplesmente utilizou essas tiradas, que é algo assim típico dele, às vezes até de muito mau gosto, para deixar claro como é ruim ser Maria vai com as outras. Veja que ele não consegue falar Soraya. Senadora Soraya. Ele erra o nome Soraya. Já existem boatos por aí que ele está indo sempre mamado para o Senado. Eu honestamente não posso garantir, mas que é estranho esse tipo de atitude, mesmo eles estando desesperados, isso lá é. Agora vamos fazer o seguinte, vamos trazer um cara que foi preso no dia 8. Ele está falando na CPI distrital e ele vai explicar como ele se tornou o radical que é hoje. E a gente volta comentando. Vamos nessa? Brasil. E lá, cada um fazia sua doação. Então, para ajudar, para comprar, acredito eu que seja por isso, porque eu também não sou tão ingênuo, né? Estou lá olhando, né? Era isso, as pessoas que estavam lá, cada um dava 50, 100, 30 reais. O senhor doou alguma coisa? Não cheguei a doar porque eu não estava tendo nem dinheiro para nada, porque eu vivia lá, eu não conseguia trabalhar, eu estava preocupado com o Brasil. Preocupado em que sentido? Eu queria, como eu te falei, eu prezo pela igreja, pelos bons costumes, eu fiquei com medo. O senhor é de qual igreja? Eu sou do evangélico. O senhor ficou com medo de quê? Veja bem, antes quando a Dilma tinha saído, eu me recordo uma ocasião que quem tinha uma casa que tinha 3 quartos ou 4 quartos e alguém que estivesse na rua e não tivesse direito, que não tivesse teto ou casa, eu teria que ceder um dos quartos. Só acreditou nisso? Eu fiquei traumatizado com isso. Isso me chocou, senhor. Você deve ter chegado num grau de... Sim.
A televisão, ela faz isso. A televisão, ela faz com que a gente... de alguma pessoa que tomaram e invadiram o quarto dele para tirar ele de casa? Como, senhor? O senhor está dizendo que ficou com medo de ter que entregar um quarto da sua casa. Você tem notícia de alguma pessoa que teve que sair? Não, porque a Dilma saiu. Não, o senhor tem notícia disso? Agora, neste momento... Que a Dilma ficou 6 anos, 5 anos. Sim. O Lula ficou 8. Sim. Eu votei nele, inclusive. Eu votei nele, viu? Alguma casa foi tomada? Não, senhor. Quer Mas dizer, a mídia... A pregação chegou a tal ponto... Isso. Do senhor acreditar que ia ter que repartir o seu barraco. Sim, senhor. As pessoas vinham de... O que é que a gente pode falar a respeito? A grande maioria dos bolsonaristas é isso. Eu lembro aqui para vocês que o cara que botou a bomba no caminhão para explodir em Brasília, ele disse que só fez aquilo por causa do código-fonte, porque, segundo ele, o código-fonte não tinha sido entregue e o código-fonte seria utilizado para burlar a eleição. O principal responsável pela questão da bomba, ele disse o quê? Ele disse que naquele momento ele achava que o Lula não era a pessoa indicada por Deus, ou seja, envolvendo a religião. Mas agora, como o Lula ganhou e é presidente, ele já aceitou, porque se o Lula é presidente é porque Lula era o indicado de Deus. Ou seja, você vê aí claramente influência negativa da grande mídia, influência negativa da igreja e influência negativa dos políticos que se aproveitam dessa gente para levar vantagem em tudo e desgraçar o Brasil. Gostou dessa informação? Se gostou, deixa seu comentário, mete o dedo no like e passe adiante.